eu desenvolvi várias técnicas ligado ao como. Então, eu peguei as minhas experiências, como que eu reverti situações onde a pessoa estava desmotivada. Um exemplo, como que eu reverti uma situação e ajudei um funcionário numa situação onde ele estava tendo um problema familiar e ele passou a se equilibrar, eu consegui apoiar para que ele conseguisse continuar tendo sucesso, né? Como que eu ajudei outras mulheres até dentro ali dos funcionários, né, dos colaboradores, a serem promovidos. Então, gente, todas essas técnicas que eu fui utilizando, eu fui criando, eu montei um método, né? Então, eu acredito que, assim, tudo é o como. E esse como, eu sendo mulher, eu tendo passado por vários desafios, né? E eu tendo visto que várias situações eu consegui reverter com o meu jeito, né? E sempre buscando essa coisa da troca, do equilíbrio, do acolhimento, hoje eu acredito que eu posso ajudar muitas mulheres, né? E mulheres a se destravarem, né? A se transformarem, porque muitas mulheres às vezes não acreditam no seu potencial, né? Não acreditam que pode estar no cargo de liderança. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Hoje o papo aqui vai ser sobre mulheres na liderança. E eu trouxe aqui uma especialista, ela que trabalhou 17 anos numa mesma empresa. Ela vai dividir aqui com a gente um pouco dessa trajetória, quais foram as dificuldades para ela conseguir atingir um cargo de liderança. Minha convidada é a Rô Crema, um prazer recebê-la. Prazer é meu estar aqui, tô muito feliz. Nossa, e que história você tem, né? Porque você ficou uma coisa que hoje em dia a gente não encontra muito, né? 17 anos numa mesma empresa. Pois é, a gente vê as pessoas mudando de empresa frequentemente, né? Mas eu comecei nessa empresa, eu tinha uma outra profissão. Então, eu acabei criando ali um lugar para eu crescer, para eu aprender. Então, eu passei por várias situações, né? Então, para mim foi gratificante, foi bom e me trouxe muito aprendizado eu ter ficado numa mesma empresa durante todo esse tempo. Ô, Rô, antes da gente começar esse bate-papo, eu acho importante que as pessoas conheçam um pouco mais sobre você, a sua trajetória, já que a gente vai estar falando aqui sobre liderança para mulheres. Sim, a minha história é interessante nesse sentido, porque eu mudei várias vezes. Então, o que aconteceu? Com 17 anos, eu não trabalhava, né? E meu pai, assim, não, você vai trabalhar só depois que terminar a faculdade e tal. O que aconteceu? Ele ficou desempregado. E aí, eu falei assim, ele não falou pra eu trabalhar, mas eu falei, eu preciso, eu vou ter que trabalhar. E aí, na época, eu dançava, eu fazia balé. Aí eu falei, nossa, a única coisa que eu sei fazer é dançar. O que eu vou fazer? Comecei a dar aulas de balé. Então, ali começou essa questão da comunicação, de eu trabalhar a minha comunicação. Então, eu passei a dar aulas de balé para ajudar a minha família. Passaram-se os anos, eu falei assim, nossa, agora eu preciso fazer uma faculdade, né? E não vou ficar dançando a vida inteira, né? Não era o que eu queria, apesar de ser uma paixão, mas assim, eu sabia que tinha assim um tempo, né, para isso. E aí eu falei, vou fazer fisioterapia, porque, né, tem a ver com o corpo humano, né? Algo que eu gosto. Então, né, falando de dança, que a gente mexe o corpo, né? Eu falei assim, algo que talvez eu me adeque. E aí eu fiz a faculdade de fisioterapia, fiquei depois de formada, né? Continuei dançando, fazendo paralelamente. Formei, fiquei 5 anos como fisioterapeuta. Mas aí eu comecei a perceber que, assim, quando eu atendia as pacientes, eu era mais terapeuta delas do que eu tinha o prazer do atendimento em si, né? Eu trabalhava com estética, então eu conversava muito com elas. Eu falei, nossa, o que eu gosto é de conversar, é de falar, assim, né? Eu lembro que eu comecei ali a vender produtos também. Eu trabalhava com uma linha de produtos nas massagens, eu comecei a vender para as minhas pacientes. Eu falei, nossa, eu tenho algo ali que me chama para comunicação. E aí eu comecei a fazer uma faculdade de fisioterapia, não. Fisioterapia é a formação. Uma faculdade de administração de empresas para poder entrar como propagandista na farmacêutica. Aí entrei como propagandista nessa empresa. Fiquei 2 anos como estagiária e depois eu fui promovida a propagandista mesmo e passei por todas as fases, júnior, pleno, sênior. E aí, depois de mais ou menos 5 anos, né, que eu já estava como propagandista, começou a vir o desejo de liderança. Por quê? Eu comecei a notar que
todas as pessoas que chegavam, assim, no time, eu sempre era eu que acolhia, eu que ajudava, eu que ia tentar entender o que a pessoa precisava. Eu comecei a ver que eu tinha, assim, uma empatia com as pessoas nesse sentido. E as pessoas começaram a me ver assim, né? De propagandista nova, entrar e falar, nossa, Rô, assim, eu sinto que você é minha gerente, assim, né? Também, porque você me ensina tanto, você me ajuda tanto. E aí começou essa construção emocional, na verdade, dentro de mim, de querer ser líder. Então, assim, eu passei por várias fases até eu ser líder de pessoas. E eu descobri realmente qual era a minha missão de alma, né? O que eu realmente queria fazer da minha vida. E isso mesmo eu não estando mais, né, na empresa, né? Hoje trabalhando com pessoas também, né? Ensinando outras mulheres a serem líderes, é o que me faz vibrar, o que realmente faz sentido para mim como pessoa aqui dentro dessa nossa passagem. E você era líder no segmento de vendas? Numa farmacêutica de demanda, né? Então, era propaganda médica, e nós fazíamos a propaganda para o médico, ele prescreve, isso gera uma venda, né? Então, a gente era responsável por esse resultado ali daquele distrito, mas era vendas, né? Trabalhando aí com propaganda, com marketing. Ô, Rô, e você acabou comentando aí nessa resposta que, embora você ainda não fosse líder, né, o time ali, as outras pessoas com as quais você trabalhava, te enxergavam também, como você falou, né, também como uma gerente, né? Sim. Você acredita que por ser mulher, demorou um pouco mais, por exemplo, para você atingir um cargo de liderança? Então, eu acredito que sim, eu acredito que isso ainda exista, né? A minha vivência dentro disso, eu participei de 6 processos para ser líder. Então, assim, o quanto que eu queria, né? Porque quando chegou no 5º processo, eu já queria desistir. Mas, assim, quais que eram os feedbacks que eu tinha? Assim, eu não trouxe tanto um lado firme naquilo que eu falava. E aí eu sentia que tinha uma nuance do meu feminino, né? De acharem que eu poderia ser boazinha, né? De acharem que eu poderia não me posicionar de uma maneira como um gerente, né? Talvez como um homem. E isso impactou, sim. Até que eu fiz 5 processos. No 5º processo, eu tinha um líder que ele sabia qual era o feedback, né? O porquê que eu não passava. Ele não falava, assim, exatamente qual era o porquê, mas eu sentia, né? Ele me dava a entender que era o meu jeito, assim, mais feminino de ser, né? Que não passava tanta segurança. E ele falou assim, Rô, você tem que... Em uma pergunta assim, você tem que responder dessa maneira, você tem que se posicionar de maneira diferente. E aí eu falei, olha, é o último processo da minha vida. Eu vou nesse, se eu não passar, é porque não é para eu ir, né? E aí eu passei. Eu ouvi a orientação que ele me deu e eu passei. E aí eu entendi, assim, que eu, como mulher, acaba que eu nem tanto só o preconceito, mas às vezes o nosso jeito feminino acaba não dando tanta credibilidade. E aí você tem que provar atuando que você realmente é capaz daquilo, porque foi o que aconteceu. E aí eu fui promovida, e só que eu tive, assim, muita sorte, porque eu lembro que quando eu fui promovida, eu falei para Deus assim, que eu esteja no caminho certo e que eu não deixe de ser eu. Que eu possa provar para as pessoas que, com o meu jeito, eu serei uma líder, né? Que serei respeitada pelas pessoas e vou chegar nos resultados que a empresa pede, né? Nas metas estabelecidas. E aí, uma equipe que eu peguei, ela fazia 8 anos que não atingiu os objetivos. E nós passamos, assim, o primeiro ano, eu não consegui. Porque eu tive que fazer diversos ajustes, né, no time. E os outros anos, nós passamos a entregar o resultado anos consecutivos. Então, pessoas ali que estavam há tanto tempo naquele time, que não tinham sido promovidas, que estavam, assim, desmotivadas, passaram a entrar num outro estado, assim, emocional, e numa outra vibração, assim, com o trabalho. Então, eu consegui mostrar, através da atitude, que mesmo, né, eu não precisei mudar meu jeito, mesmo sendo feminina, mesmo sendo, assim, parece, né, delicado em muitos momentos, mas que isso não impactaria na minha competência, né, como líder. E você acredita que qual foi, assim, o diferencial? Você não mudou, você se posicionou como... ele te deu a dica lá, né? Para você, na seleção, você tem que se posicionar. Sim. E como que você enxerga, assim, o seu diferencial? Quando você assumiu
o time, né, como uma líder, o que você fez ali que você acredita que foi um diferencial para fazer com que eles começassem a jogar com você? Então, eu acho que a primeira coisa que aconteceu é que o meu líder que me promoveu, ele era uma pessoa, né, ele é uma pessoa muito humana. Então isso já me deu segurança para ser quem eu era. E aí ligado à sua pergunta, tem uma situação importante, assim, quando ele deu o primeiro dia de treinamento, porque eu não tinha feito nenhum curso até então para liderança, né? Então eu saí, né, eu falo que eu dormi propagandista e eu acordei líder. E aí teve um primeiro contato ali, né, com o meu líder, e ele falou assim para mim: pessoas felizes vendem mais. Então, assim, foca o seu trabalho na felicidade do outro, porque quem vai fazer, quem vai executar é o outro, e aí estará o seu sucesso, o sucesso do time. Então, esse conforto que ele me deu, eu falei assim, nossa, eu vou ser quem eu sou. E o que eu acho que eu tenho, assim, que claro que eu não sou perfeita, em muitos momentos, né, a gente acaba não se controlando emocionalmente, mas eu tenho um controle emocional. Eu sempre busquei isso na minha vida, não ser nem 100% razão, nem 100% emoção. Buscar esse equilíbrio. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o equilíbrio que eu sempre lidei com as situações foi isso que me fez ser diferente. E quando você tem esse equilíbrio, eu acredito que a gente consiga ser de verdade, a gente consiga ter uma comunicação clara e a gente consiga deixar as pessoas à vontade com a gente, para elas darem o melhor delas. Então, acho que esse foi o grande diferencial, assim, que fez com que as pessoas se conectassem a mim, eu a elas, e a gente conseguisse aí tantos resultados, né, maravilhosos durante esses anos. Então, uma palavrinha-chave, né, seria esse equilíbrio emocional. Quando a pessoa atinge esse equilíbrio emocional, ela consegue virar a chave? Você acha que isso é uma coisa que falta, por exemplo, tanto na pessoa que na mulher, né? A gente está focando aqui na mulher, né? Uhum. Na mulher empreendedora ou na própria mulher que está lá no CLT, esse equilíbrio emocional é a chave da virada? Eu acredito que sim. Eu vejo a vida assim da mulher, né? A gente como mulher, acho que você também vai se ver nisso. Nós temos múltiplas tarefas. Então somos mães, né? Nós somos mulheres e aí nós temos o nosso trabalho. E aí quando a gente fala de líder de pessoas, ela não cuida só dela. Ela cuida da casa dela e ela tem pessoas que ela também tem que cuidar e ela tem que ter uma responsabilidade emocional com aquelas pessoas. Eu falo assim, quando você tem alguém que você é líder dela, você tá com ela e com a família dela. Então, o que eu penso, assim, que eu sempre trabalhei muito pra mim, né? É o equilíbrio emocional parte do líder. Então, acho que a primeira coisa é a consciência de que você tem que estar equilibrado emocionalmente, seja através de terapia, seja de uma busca espiritual, que essa busca eu tenho muito, assim, que eu acho que é algo que me ajuda muito, essa conexão que eu tenho com a espiritualidade, eu acho que isso ajuda muito. E, assim, você se capacitar quando você fala de inteligência emocional, para você lidar em todos os aspectos da sua vida. E isso vai refletir no time. Eu acredito que isso é a grande chave. Então, eu fico bem emocionalmente, eu me equilibro e aí eu consigo passar essa segurança para quem está comigo, né? E eu acho que quando você consegue entrar nesse equilíbrio emocional e entender como que você faz para que você chegue nesse estado emocional, você consegue também ensinar os seus liderados a praticarem isso. E aí o trabalho, ele vem em consequência de tudo isso, ele está ligado a tudo isso. E aí eu acho que aí é o sucesso dos liderados, é o sucesso de todo o time, né? Ele está baseado nisso. Então, falando, eu acho que o equilíbrio primeiro começa da gente. Esse poder que a gente tem como mulher de se transformar várias vezes, né? Essa resiliência também que a gente tem na vida, né? De transformação. E esse equilíbrio emocional, a pessoa... A gente sempre fala, né? Tem que separar ali o profissional do pessoal, né? Mas, na realidade, a gente sabe que não tem como ser dessa forma, né? Sim. E aí, esse equilíbrio, a pessoa acaba levando para casa dela, né? Não tem como dividir isso, né? Sim, eu falo assim, que nós somos sempre a mesma pessoa, né? Então, somos aquela pessoa no nosso ambiente particular, que é na nossa vida íntima, né? Da nossa casa, e somos a mesma pessoa no trabalho. O que muda é que a gente se posiciona de maneira diferente, né? Então, há essa mudança. Então, eu penso que se você não tá bem na sua casa, você vai levar isso pro seu trabalho. Se você não está bem no seu trabalho, você leva para sua casa. E onde você consegue
passar por cima disso e ainda assim conseguir trabalhar bem, dar resultado, é quando você busca realmente esse equilíbrio. E quando a gente fala do líder, o líder tem essa, né, como eu já disse, essa responsabilidade com o outro, a partir do momento que ele também entende o que a pessoa está vivenciando, porque quanto mais você se aproxima das pessoas que você está liderando, isso não quer dizer que você tem que ser amigo, né? A amizade, ela vai acontecer se acontecer, né? Se for para ser assim. Mas, assim, esse contato amistoso, ele é fundamental. E isso faz com que a pessoa, ela se sinta à vontade de contar, de repente, um problema que ela está passando na sua vida pessoal. E o líder, com o seu equilíbrio emocional, que eu acredito que seja a principal característica que o líder, a líder tem que ter, eu acho que isso ajuda nesse processo. Então, você vai saber o que falar, você vai saber auxiliar a pessoa em que caminho ela vai tomar. Então, assim, uma coisa que eu sempre fiz, que acho que é um exemplo com as pessoas do meu time, eu sou muito de ler a pessoa, assim. Então, se eu te conheço mais e você chega de manhã e o rosto tá de uma forma diferente, eu já olho assim e falo, nossa, aconteceu alguma coisa. Eu tenho muito essa coisa de perceber. Então, o que eu fazia? Às vezes eu chegava para trabalhar com alguém, porque o meu trabalho era de campo, né? Então, eu acompanhava os propagandistas, os consultores nas visitas médicas. E aí, às vezes eu chegava assim de manhã e eu percebia que a pessoa não estava bem. Aí eu já olhava, você não tá bem. Fulano, você não tá bem. Fulano, você não tá bem. Aí a pessoa, como você sabe? Eu falei, porque eu conheço você, né? Eu tô percebendo, tal. Então, eu sempre primeiro chamava para um café. Aí eu conversava com a pessoa, sempre pensando assim, né? Eu vou fazer com a pessoa o que eu gostaria que fizessem comigo, né? E o que já fizeram comigo, eu acho que isso dá certo. E eu chamava a pessoa para um café, eu conversava. Claro que, né, tinha pessoas que se abriam mais, outras menos, mas o fato de você falar para a pessoa o que você está sentindo, isso já mostra um acolhimento. E automaticamente a pessoa, por mais que ela nem te conte exatamente o que ela está passando, ela já vai falar assim, nossa, a minha gerente, ela está preocupada comigo. Aquilo já dá um conforto e o dia já se torna diferente, né? E muitas vezes eu conseguia, assim, claro, conversar, né, e ajudar emocionalmente. O papel do líder é esse. O líder, eu falo que o líder era quase um psicólogo. E se ele não tiver essa paciência, se ele não tiver essa empatia e se ele não tiver essa vontade, o desejo de ajudar o outro emocionalmente, ele não vai ser um líder de sucesso, porque ele não vai fazer com que as pessoas tenham sucesso e sejam felizes. E isso impacta no todo. Então isso é ruim, né? Se o líder não tem esse lado humano, é ruim para ele, para o liderado e para a empresa e para os clientes também, né? Então é uma coisa que se conecta à outra. E é um aspecto bem importante, assim, que mostra muito sobre você, né? Que é essa parte da humanização. E que, pelo menos, assim, era uma coisa que eu sempre escutava de outras pessoas, né? O líder, ele não pode ser amigo, né? Ele não pode ser uma pessoa que é ali, que vai acolher o funcionário, não. Inclusive, é bom, assim, nem, tipo assim, sorrir muito, né? Dá muita intimidade, porque isso não vai dar em nada. E você está mostrando que na sua forma de liderar é ao contrário, né? Aí tudo que a gente, né, tudo que a gente tá conversando, sempre vem a palavra na minha cabeça, equilíbrio, tudo é equilíbrio, né? Então, assim, nem o céu nem a terra, né? Nem a total razão, nem a total emoção, mas o equilíbrio, né? E quando você age com equilíbrio frente às situações e você consegue ser humano com o outro, né? Aquilo que eu falei, se houver uma amizade entre os dois, ótimo, eu tenho amigas e amigos que eu liderei, que são meus amigos até hoje. Então, assim, isso é pra vida, né? E o fato, muitas vezes, eu vivenciei muito isso, o fato de você se tornar amigo do outro, amigo de quem você lidera, faz com que ele fique tão preocupado em não te decepcionar, que ele trabalha muito mais. Porque ele trabalha com prazer e ele não quer assim, que você sinta que ele tá misturando as coisas, né? Ou que ele não está sendo grato. Então, assim, o líder, ele será amigável com o seu liderado, eu acho que é a chave fundamental, porque traz relações sadias, relações harmoniosas. E isso, né, traz várias outras coisas boas, né? Pros dois, né? Exato. E hoje em dia se fala muito de liderança positiva. Uhum. Seria nessa linha, que seria um estilo, né, de
liderança positiva? Sim, tá tudo inserido nessa positividade da liderança, né? Que é a liderança positiva, tá? Você, assim, igual você trouxe, né? Que antigamente, assim, os líderes, eles tinham uma barreira, digamos assim, né? Hoje eu falo que o líder ele tem que estar lado a lado, nem à frente, nem atrás. Mas ele tem que estar lado a lado com o seu liderado, porque assim o seu liderado vai se sentir seguro, né? Então acho que aí vem toda essa questão da liderança positiva. Quanto mais positivo você for, quanto mais você atrair, quanto mais acolhedor e quanto mais você também for firme em muitos momentos, né? Porque assim, ter uma liderança positiva não quer dizer que você não vai ter conversas difíceis, né? Não quer dizer que você não vai ter que se posicionar, não quer dizer que você não vai ter que alinhar. Então, assim, tudo isso faz parte da liderança. Mas o que traz a liderança positiva, né? Ao meu ver, é o como. Como que você faz isso? Que maneira? Então, eu tô tendo um problema ali com o funcionário, né? Com o liderado. Como que eu abordo ele? Qual é a forma, né? Então, mesmo numa conversa difícil, eu posso conversar com ele e ele vai entender que a conversa difícil é para o bem do trabalho dele. É para que ele melhore, para que ele se desperte. Então, a liderança positiva quem, assim, talvez, às vezes é leigo no assunto e acaba... nossa, é só você ser positivo, mas é o quê? Em que situação e o como? Isso traz um outro aspecto também, né? Que quando você tem esse estilo de liderança, você cria também uma confiança. E aí, mesmo quando você tem que ter essa conversa difícil, eu acredito que seja... A pessoa vai entender que você está tendo aquela conversa, mas para que ele melhore, né? E não só como estou fazendo uma avaliação ali, só estou apontando os pontos negativos. Não, você só está tendo isso porque você quer trazer essa pessoa para que ela evolua ali na carreira dela. Sim, eu tenho um case, assim, que eu falo que é um case de sucesso como minha liderada, que é uma consultora, que ela ficou, assim, durante os meus 7 anos e alguma coisa de gestão, ela esteve comigo. E, assim, ela foi uma funcionária que ela atingiu o objetivo todos os anos, todos os anos. E assim, com ela eu tive várias conversas difíceis, mas eu tive várias conversas harmônicas. Nós somos amigas até hoje, né? A gente é muito ligada, eu e ela. Aquilo que eu falei, né? Às vezes a pessoa pode ser que ela vire sua amiga e ela não. O que importa é o respeito. Mas durante o nosso ambiente ali de trabalho, ela foi uma pessoa que ela sempre tomou muito cuidado para não passar essa linha, né? Eu não posso abusar da minha amizade com ela, né? Eu tenho que ser cada vez mais fiel a ela, né? Então, a gente tinha uma relação, assim, como líder e liderada, de muita cumplicidade. E aí, falando dessa ligação, né? Do quanto que traz coisas boas, teve um dia que eu estava numa iminência de talvez ser transferida para uma outra equipe, né? E ela já ali muitos anos comigo. Aí eu fui trabalhar com ela, eu comentei com ela, né? Aí ela ficou muito emocionada, assim, mas assim, e meio triste, né? Eu falei, por que você tá assim? Ela falou assim, porque eu sou feliz, porque você me faz feliz. Aí eu choquei, assim, eu falei, nossa, é muito forte ouvir isso, né? Eu perguntei pra ela, como assim que eu te faço feliz e você é feliz por isso? Ela falou assim, Rô, por quê? Aí até tá diante do nosso assunto que nós tínhamos conversado aí desse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ela falou assim, Rô, você me dá clareza das coisas, você me deixa segura, você confia em mim, você me delega as coisas sabendo que eu vou cumprir, né? Eu fui promovida, você me ensina. Ela falou assim, e esse conforto emocional que você me dá durante os meus dias de trabalho, isso eu levo para minha casa. Então, eu consigo terminar o meu dia de trabalho sabendo que tá tudo bem, porque você acredita no que eu faço, você sabe que eu entrego o meu melhor, e você sabe que eu não misturo as coisas entre nós. Ela falou, então eu sou feliz na minha vida pessoal também, porque durante o maior tempo que eu fico na minha vida, né, é trabalhando. Então, isso reflete diretamente. Então, isso marcou demais, assim, minha vida. E aí, tá ligado essa questão da amizade, né? Por que, né, a gente ter tanto preconceito que você ser amigo do seu liderado, você terá problemas com isso, né? Isso é uma cultura muito antiga, É uma cultura né? antiga. Durante alguns anos da minha vida, eu fui coordenadora de marketing. E eu lembro que antes de eu chegar nesse cargo de liderança, eu tinha uma outra chefe, né? E ela falava para mim assim, no departamento, né? Você não pode ser muito simpática com as pessoas. Você não pode sorrir muito, porque o marketing já é uma área que demanda muito. Se você for muito simpática, muita gente vai ficar te pedindo
coisas o tempo inteiro, a gente não vai dar conta. Então, isso é uma coisa cultural, né? Sim. Que você tem, a partir do momento que você é o líder ali, você tem que ser sério, não pode sorrir, não pode fazer nada, né? E aí você tá mostrando aqui, provando, trazendo cases de que é o contrário, né? E isso, nossa, você falou algo tão importante, porque o seu exemplo é um grande exemplo. Porque quando a gente não precisa mudar o nosso jeito, eu não sei o que você sente eu dizendo isso, né? Frente a essa vivência que você teve. Mas quando eu não preciso mudar quem eu sou, mas eu preciso ter postura onde eu estou, que é diferente, eu crio mais, porque eu fico mais calma, eu fico mais equilibrada. Então, a minha mente, ela expande de uma forma diferente. Então, assim, quando alguém te poda, né? Quer que você seja aquilo, tem um jeito que você não é, isso te limita, isso não te desenvolve, isso não te faz crescer. Então, eu penso que nós sermos quem somos e podermos ser mulheres, assim, né? Que o nosso lado, a nossa ser feminina, né? Tudo isso que a gente traz tem tantas coisas que ajudam. Então, por que a gente tem que mudar o nosso jeito de ser? Se o nosso jeito funciona, se o nosso jeito atrai, se o nosso jeito faz com que as pessoas se conectem a gente. Então, eu penso assim. Não, tá completamente certa, né? Tá no caminho mais do que certo, né? Ô, Roi, como você enxerga hoje? A gente falou muito assim, igual você me trouxe aqui alguns cases, né? De que você trabalhava lá em campo, né? Mas como que a gente leva isso, por exemplo, para mulheres empreendedoras ou mulheres que trabalham com vendas, com esse cenário que a gente tem hoje de home office, né? Você não tem... Como que é esse... Você falou, eu chamava para um cafezinho, né? E como que você traria para esse cenário hoje, que você não tem tanto esse contato com as pessoas? Então, você me fez lembrar da pandemia. Eu acho que na pandemia foi onde tudo começou, assim, né? A gente ter que se reinventar para trabalhar. E eu nunca tinha trabalhado assim através de vídeo, né? Através de Teams, de Zoom. E aí eu fui aprendendo ali na pandemia, que eu fiquei 2 anos home office. Então eu fiquei 2 anos liderando um time à distância. E nós entregamos o objetivo. Mesmo assim. Então, o que eu aprendi? Que tudo, mais uma vez, é o como você faz, né? Então, assim, por exemplo, no lugar do café, se eu ligo para a pessoa, ou até pela mensagem, quando você é um líder que você se dedica a entender o outro, né? Você se coloca ali, eu preciso sempre sentir o que ele está sentindo para eu poder ajudar. Você, mesmo por uma mensagem, você percebe que a pessoa não está bem, né? Você vai conhecendo ali, né? E aí, por exemplo, por vídeo, né? Você trabalhando assim à distância, você chama para uma conversa no vídeo, por exemplo. Você faz uma ligação, mas você se mostra sempre presente. E às vezes, vamos, assim, como exemplo, problemas que a pessoa às vezes tem na vida pessoal e está impactando no profissional. Eu tive uma outra situação, né, com uma liderada no meio da pandemia ali, que eu vi que como ela estava em casa, então é filho chamando, né, são 1000 coisas acontecendo, e ela, né, tem uma filha pequena. Ela estava muito perdida e ela estava resistente a colocar alguém para ajudar ela. E eu percebi. Aí, numa conversa via vídeo, eu falei para ela, né? Eu comecei a conversar com ela, perguntei como que ela estava conseguindo desenvolver. E ali, naquele dia, nós estávamos tentando fazer uma estratégia para como ela ia melhorar o trabalho dela, mesmo estando naquele ambiente e não conseguindo. E aí, eu fui franca com ela e falei: olha, você precisa de alguém para te ajudar. E ela colocou algumas situações ali, mais isso, mais aquilo, mas eu vi que não tinha outro caminho. Mesmo que ela estivesse ali olhando quem estava ali, né, ajudando ela com a filha, ela precisava, porque ela estava ficando mal emocionalmente. E estava impactando em tudo, vida pessoal, trabalho, resultado, tudo. E aí ela contratou uma pessoa ali, né, na pandemia, para ajudá-la. E aí ela falou: Rô, nossa, era o que eu precisava e eu não estava conseguindo enxergar. Então, aí falando assim, né, respondendo essa sua pergunta de home office, né, de liderar à distância, tudo é o como e é o quanto você se entrega. Porque à distância, você tem que se entregar mais. Você tem que ter mais contato, tem que falar diariamente, você tem que estar ali. Porque você não tem um dia ali com a pessoa pessoalmente, né? Porque somente você consegue ver mais. Mas eu acho que se reinventar, né, a distância com a pessoa é você se entregar mais ali naquilo que você tá
visualizando, né? Você criar novas estratégias, né, para você conseguir liderar à distância. Então tem uma série de coisas, mas tudo é possível. Só se adaptar, né? Tem que se adaptar. E você não pode ter resistência. Você tem que ter o coração aberto. Se você tem resistência a mudanças, já é um fator que dificulta você ser líder de pessoas. Então, se você quer ter um time que você vai liderar tanto pessoalmente como à distância, você tem que ser uma pessoa que você não pode ser resistente, porque você vai estar do tempo todo mudando alguma coisa, mudando as estratégias. E tem uma outra coisa assim que é fundamental para o líder e a distância acaba sendo mais. O quanto você conhece o outro, o quanto que você individualiza a pessoa que está ali com você, né? Porque às vezes você como líder, você quer ser prática e aí você monta uma estratégia de vendas, né? Vamos falar de vendas, que é o que eu tenho mais habilidade. Você monta uma estratégia e você passa essa estratégia para o time todo. E aí, quando você tá nesse cenário, né, home office, você vai passar a estratégia, cada um vai entender de um jeito. Não adianta você esperar que as pessoas vão ter a mesma leitura. Não vão, porque cada um tem uma leitura diferente. E aí é o quanto que você se adequa para que você consiga ter um contato individual com cada um deles e entender quais são os ajustes que você tem que fazer para que você seja assertiva. E aí sim eles consigam, né, vender, eles consigam captar mais clientes, enfim, uma série de coisas aí. Mas você tem que ter esse direcionamento individual com o seu funcionário. Rô, e quando que você percebeu na sua carreira que essa coisa de você ser humana, de você motivar individualmente, trazia um resultado diferente e hoje você divide, né, um pouco dessa sua experiência com outras pessoas que querem ser líderes ou que já estão em cargos de liderança, né? É bem focado para a mulher, né, o seu trabalho. Olha, eu acho que a minha maior percepção tá ligada na minha vida, primeiramente na minha vida pessoal, porque eu falo que eu sempre fui a terapeuta, sem ser terapeuta das amigas, né? Então, sempre quando alguma amiga minha tem alguma situação muito desafiadora, assim, emocionalmente, elas me procuram. E aí, elas sempre falam, ai, Rô, nossa, eu fiquei tão melhor, eu saí diferente e tal. E eu comecei a perceber que eu tinha esse dom, assim, né? Isso desde muito tempo atrás. E aí, depois, como propagandista, eu sempre fui essa pessoa que quando tinha alguma situação ruim na equipe, eu tentava trazer as pessoas ali para olhar o lado positivo, né? Para ficar bem, né? Olha, o que você está sentindo? Precisa de ajuda? Então, eu acho que foi tanto assim, antes da farmacêutica, né? O jeito que ela, como eu contei, né? Quando era fisioterapeuta, que eu ficava ali meio como terapeuta, as minhas amigas e depois, então, sempre as minhas funções, sempre foi o meu lado mais humano que se destacava. E aí, eu acho que daí começou essa percepção de que, olha, acho que eu posso um dia ser líder. E aí, quando que você falou assim, eu vou transformar essa minha habilidade, são 17 anos de carreira, né? Sim. Você galgou aí uma trajetória, por ser mulher, teve suas dificuldades de atingir esse cargo de liderança. E quando que você falou, eu acredito que com essa experiência eu posso ajudar outras mulheres a serem líderes, né? Você pega na mão ali e vê a dificuldade. Como que funciona essa mentoria? Então, a mentoria, como que eu fiz? A mentoria é uma metodologia, né, de ensinar. E ela é baseada na experiência da pessoa. Então, para ser mentora, você tem que ter pelo menos 7 anos de experiência naquela área, né? E aí, como líder de pessoas, eu desenvolvi várias técnicas ligado ao como. Então, eu peguei as minhas experiências, como que eu reverti situações onde a pessoa estava desmotivada. Um exemplo, como que eu reverti uma situação e ajudei um funcionário numa situação onde ele estava tendo um problema familiar e ele passou a se equilibrar, eu consegui apoiar para que ele conseguisse continuar tendo sucesso, né? Como que eu ajudei outras mulheres até dentro ali dos funcionários, né, dos colaboradores, a serem promovidos. Então, diante de todas essas técnicas que eu fui utilizando, eu fui criando, eu montei um método, né? Então, eu acredito que, assim, tudo é o como. E esse como, eu sendo mulher, eu tendo passado por vários desafios, né? E eu
tendo visto que várias situações eu consegui reverter com o meu jeito, né, e sempre buscando essa coisa da troca, do equilíbrio, do acolhimento, hoje eu acredito que eu posso ajudar muitas mulheres, né, e mulheres a se destravarem, né, a se transformarem, porque muitas mulheres às vezes não acreditam no seu potencial. Né, não acreditam que pode estar no cargo de liderança, né, ou não se sentem capacitadas, ou às vezes sentem que tem sempre alguém melhor que ela, né? E eu ajudo a enxergar, a destravar, né? Elas se transformarem mesmo. Eu falo assim: comigo você vai aprender a ser uma líder extraordinária, ser vista assim, né? Porque eu acho que é o que a gente espera, né? A gente quer ter sucesso no que a gente faz e não ser mediana. Então, eu acho que baseado em tudo isso, tudo que eu fiz e eu construí essas técnicas e assim, tem dado muito resultado, né? Eu tenho colhido assim vários cases de sucesso e isso tem me deixado muito feliz, né? E é bacana, né? Porque quem entra lá no seu Instagram vai ver que você tinha um Instagram lá por ter, né? Porque você não postava quase nada. Sim. E quando que virou a chavinha ali que você falou, não, acho que o meu conhecimento não pode ficar aqui só comigo, eu vou começar a compartilhar isso. E você começou a dividir um pouco, não só da sua história, mas desses como lá no seu Instagram. Então, a minha história como mentora começou depois que eu saí da empresa, né? Então, quando eu saí, nos últimos anos, tinham muitas pessoas assim, falando: Rô, você tem um jeito diferente de fazer as coisas. Nossa, Rô, quando eu converso com você, eu me acalmo e eu fico melhor e eu consigo produzir mais. Então, eu comecei a ter vários relatos de pessoas que me traziam isso. E às vezes pessoas que nem eram do meu time vinham conversar comigo e falar. Eu pensei assim: nossa, eu acho que todo o conteúdo que eu construí durante todos esses anos e que eu testei e aprovei e deu certo, eu posso trazer para outras mulheres. Então, foi quando veio a minha decisão, né, de procurar uma mentoria, uma mentora que me ensinasse a ser mentora, né? Hoje eu faço mentoria ainda com a Zora Viana e ela tem me ajudado muito nesse processo de mentoria, né? Na verdade, dessa nova profissão, né? Por isso que você vê aí que, né, há um tempo atrás eu estava mais postando coisas pessoais e agora o meu Instagram ele é totalmente profissional. Então a virada de chave foi nesse momento, assim, de falar assim, o que eu vivi, o que eu construí, eu posso dividir com mais pessoas e não me limitar só a um time, né? Isso eu fiz durante muitos anos, mas hoje eu tenho essa bagagem, né, para poder disseminar essas informações e ajudar outras mulheres a serem líderes também. E é bem interessante, você tocou num outro ponto, né? Hoje em dia as pessoas veem muito na internet, mentora, curso. Só que às vezes a pessoa não tem experiência naquilo, né? Uhum. E aí é muito bacana, porque você traz exatamente ao contrário, né? Você sempre foi muito focada lá no seu trabalho, né? E aí, líder muitos anos, e agora que você resolveu compartilhar, porque você vem no caminho inverso, né? Você traz a experiência, na verdade você está aprendendo, né? A trazer toda a sua bagagem para o digital, né? Na verdade, o que eu tô aprendendo na mentoria é mais essa questão do digital, né? Porque assim, o método em si, né, eu já tinha construído, né? E já é o método que eu utilizo. Mas para eu atingir mais pessoas é por meio do digital, que é a minha intenção, atingir muitas pessoas, ajudar muitas outras mulheres. Então, acho que essa é a parte mais desafiadora. E a gente fala assim, que toda mentora tem que ter uma mentora. Né? Então, para você decidir que você quer ser mentora, por mais que você tenha toda essa experiência, você tem que ter alguém que te auxilie, né? É como terapia, né? Um psicólogo, ele é um bom psicólogo, mas ele tem alguém ali que dá um suporte para ele. Ele precisa de um psicólogo também. Então, na mentoria, a mesma coisa. Toda mentora tem que ter uma mentora. E ela tem me ajudado muito nessa questão do digital, né? Toda a equipe dela, que é uma equipe muito grande, né? Que a Zora tem. E ela tem me ajudado muito nessa questão do digital, né? Essa conexão que eu tô tendo hoje com as pessoas, né? Eu tô aprendendo muitas coisas novas relacionadas a isso. E tá sendo uma experiência muito gratificante, assim. Eu tô gostando bastante.
E você falou que é desafiador, porque é desafiador estar lá na rede, né? Porque você compartilha muita coisa, assim. Todo dia você posta alguma coisa, você abre lá as caixinhas de pergunta, né? Como que é essa exposição? Então, e tem uma coisa interessante na sua pergunta, né, a questão de mostrar que a líder, ela pode ter uma vida feliz. Porque, assim, normalmente o líder de pessoas, seja mulher, seja homem, tem uma vida muito cheia de coisas, né? Então a pessoa fala, nossa, se eu for líder, eu vou ser escrava do trabalho. É assim que as pessoas falam, né? E o que eu mostro no meu Instagram é a minha vida pessoal, como que eu consigo equilibrar tudo isso. E eu já fazia isso como líder, trabalhando numa empresa, e eu continuo fazendo a mesma coisa. Então, eu gosto de mostrar a minha vivência. Eu sou muito vaidosa, então eu gosto de mostrar muitas coisas que eu faço, né? Igual ontem estava na minha dermato, me cuidando, porque eu acho que a aparência, ela, né, tem um poder pessoal. Então, eu acho que a gente tem que se cuidar primeiramente para poder cuidar do outro. Então, por isso que eu divido muitas coisas assim da minha vida pessoal, né? E isso acaba trazendo pessoas que se sentem assim, nossa, eu precisava ver isso. Você consegue ter uma vida assim, né? Então as pessoas se espelham, é muito legal essa troca, né? Essa troca feminina, porque a gente ajuda uma a outra, né? Nessa construção de ser uma profissional que tem uma vida equilibrada e feliz. E vai criando conexão, né? Vai criando muita conexão, E exatamente. para quem é a sua mentoria? Qual é o seu público? Então, a minha mentoria é uma mentoria de liderança para mulheres que têm um time de vendas. Então, ou mulheres que trabalham numa empresa e têm um time de vendas abaixo delas, ou mulheres que têm empresas, né, que têm lojas, mas que têm um time ali de vendas, né? Porque a minha maior experiência, meus 17 anos, são em vendas. E como líder, eu atuei num time de vendas, né? Então a minha mentoria ela é muito focada nisso. Então, ela tem como princípio o poder da transformação da mulher, para que ela se transforme, ela tenha uma vida equilibrada e assim ela consiga ter uma equipe de alto valor. E isso se expande, né, para o direcionamento do time. Eu ensino como ela direciona o time com a psicologia positiva, né, com a liderança positiva, para que ela consiga ter mais resultados, ela potencialize. Então, ela vire uma líder extraordinária, né, uma líder reconhecida, né, como autoridade no que faz e ainda assim que ela tenha, né, resultados positivos, né, dentro do merecimento que toda a nossa dedicação como líder a gente merece, né? Então eu trago muito essa coisa do resultado, né? Como que ela pode atingir o resultado dela através dela, né? E é muito legal, porque você tem essa bagagem, né? Então, por isso que você focou em mulheres que tenham um time de vendas, né? Porque quando ela te contar ali alguma coisa, você vai entender exatamente. Você já Sim. viveu aquilo em algum momento ou algo similar, né? Sabe falando sobre isso, algo que é importante, assim, para a mulher que é líder, né? Quando, principalmente no primeiro ano de liderança, você não quer delegar as coisas, você entra naquela de achar, nossa, só eu sei fazer aquilo. Isso tem essa coisa do ego, né? Todo mundo, ninguém é perfeita, né? Sempre tem isso. Então, eu acredito, assim, que uma das coisas, aprender a delegar. Então, isso, quando eu inicio ali o meu processo com as minhas mentoradas, a primeira coisa que eu percebo é a dificuldade de delegar. Se eu delegar algo, o outro não vai fazer como eu faço. E isso está errado, porque a líder que não delega, ela se sobrecarrega. E aí ela não consegue ter sucesso nem com ela mesma. Ela começa a ter problemas na casa dela, né? Porque ela chega tão cansada, tão estressada que ela não quer nem falar com o marido dela, né? Com os filhos. E ela tem problema ali no resultado final ali do time, né? Então, quando ela passa a delegar, ela passa a confiar mais no outro. Isso aproxima. E o outro vai fazer mais, né? E aí ela tem sucesso, assim, quando a gente fala, né, na líder por completo. Ela vai ter sucesso tanto na vida dela, como ela vai ajudar o outro a ter sucesso ali no seu trabalho, né? No dia a dia. E a gente falou muito sobre mulheres na liderança. Uhum. Mas durante esse período que você foi líder, você era líder de homens e de mulheres. Sim, tinha um time que era consultores homens e mulheres, era misto. E você pensa que, por exemplo, você tinha algum tipo de resistência por você ser a mulher, a líder, com esse time masculino, por exemplo? Eu nunca tive. Eu já entrei, assim, de coração aberto, sabe? O que eu tive dificuldade no começo era assim, às vezes eu tinha uma forma de fazer, porque eu não era líder.
Então, assim, eu tinha uma forma de utilizar ali uma estratégia de vender. E aí eu tive que aprender naquele primeiro ano que as pessoas são individuais. E aí que cada um iria fazer de um jeito. E quando a gente fala dos homens, o homem ele tem um jeito diferente de fazer, não vai ser igual, né? A mulher ela tem um jeito mais delicado às vezes de fazer alguma coisa. Às vezes a mulher ela é um pouco mais, vou dar um exemplo, né? Nem sempre, mas mais criativa em algo. O homem ele é mais estratégico e são essas competências que se completam. Eu acredito muito nisso, que o homem acaba completando a mulher e a mulher ao homem por essas diferenças no ambiente de trabalho, né? Então, por isso que eu fui aprendendo e assim, não tive essa restrição em lidar com o homem. Eu sempre me dei muito bem com os dois, tanto com os meus liderados, como os meus pares, porque eu trabalhei num time que os gerentes eram 5 homens e 5 mulheres. Então, às vezes, eu queria ser mais estratégica em algo ou ter um posicionamento diferente. Eu sabia qual líder ali eu ia acessar para me ajudar. E, às vezes, quando ele tinha uma situação mais difícil emocional para lidar, ele falava, eu vou falar com a Rô. Então, isso existe, né? Então, as pessoas se completam. E aí, falando em relação a homem, eu tenho um case que acho que tem a ver com o que você me perguntou, que eu contratei um homem que, teoricamente, ali para a função, as pessoas pedem para que a gente contrate homens mais novos, homens, mulheres, né? Isso existe também, né? Essa questão da idade, né? Chega uma certa idade que a pessoa ela acaba não tendo tanta oportunidade. E aí, teve um homem que veio na minha entrevista, só que ele tinha muita experiência. Isso foi no primeiro ano também, tem muitos cases do primeiro ano. Ele era muito experiente, ele já foi gerente de treinamento, gerente distrital, né, que era a minha função também. E ele veio para uma entrevista para ser propagandista. Aí eu falei assim, não. Eu falei assim, eu não olhei para a idade, porque eu vou falar por quê, porque ele ficou preocupado com isso. Eu olhei pro profissional, eu falei, ele não vai ficar comigo, ele vai ficar 3, 4 meses, ele vai arrumar algo melhor e ele vai me deixar na mão, digamos assim, né? E aí eu não contratei ele naquele primeiro momento, aí teve uma outra vaga e eu soube que ele não estava trabalhando. E aí eu falei, eu vou chamar ele de novo, sabe? Meu coração veio uma intuição, eu vou convidar ele para participar do processo de novo. E ele veio e mais uma vez, super profissional, mais experiente que eu, muito mais experiente que eu na área de gestão, né? E aí eu falei para ele, falei, olha, eu, assim, queria muito contratar você, mas você é muito experiente e eu tenho dúvida se você vai continuar no time, né? Se você não vai ficar 2, 3 meses e você vai ter uma proposta melhor e você vai sair. Então, eu tenho essa insegurança. E na cabeça dele, a insegurança era a idade dele. Olha só como são as coisas, né? Porque ele estava super disposto a voltar como propagandista. E aí, nós tivemos uma conversa bem franca, bem séria. E ele falou, confie em mim. Eu falei, vou dar o voto de confiança para ele e vamos ver como vai ser. Ele foi, assim, meu braço direito. Ele me ensinou muito sobre gestão, muito, muito. Ele me ajudava em muitas coisas. E assim, eu até me emociono de falar nele, porque ele foi um dos meus cases, assim, de pessoas que eu nunca vou esquecer. Porque ele me ajudava de todo o coração e foi uma troca, porque o que ele não conhecia? A cultura da empresa, a nossa forma de fazer propaganda, a nossa forma de vender. Isso eu pude estar para ele pela experiência que ele tinha, mas ele me ajudou na gestão. Então, assim, foi uma troca muito amistosa e depois ele abriu comigo. Nossa, eu achei que pela minha idade você não ia contratar, né? Porque tava muito difícil eu conseguir emprego por conta da minha idade. Então, assim, foi maravilhoso, assim. Ele tá na empresa até hoje, eu tenho contato com ele até hoje. Então, a minha experiência, assim, quando a gente fala, né, respondendo sua pergunta, com um homem, eu acho que esse foi o meu maior case. Tive outros também, né? Homens que não trabalhavam na área e eu contratei, e eu pude ajudar também a se desenvolver, né? E a gente, mulher, tem algo muito importante, que é o nosso lado. Eu acho que a gente tem uma calma para conduzir as situações. Não que o homem não tenha, mas eu acho que a mulher, ela tem uma calma diferente. É uma calma, assim, um pouco mais acolhedora em alguns momentos. E, às vezes, o próprio homem precisa disso. E né? uma boa comunicação, né? Porque Sim. tudo isso que você falou agora
na verdade, o início disso foi uma comunicação bem sincera da sua parte e da dele, né? Sim, uma E olha que comunicação parceria clara. legal, né, que vocês formaram. Sim. E pegando esse gancho, porque você foi falar sobre esse case, você me falou de coisas bem específicas da área que você trabalhava, né? Que era a área de vendas, mas com farmacêutica, né? Farmacêutica. E você pensa em ter alguma coisa, já que você tem essa mentoria específica para esse público? Porque também você tem, como você ficou muitos anos nessa empresa, você tem uma bagagem bem específica também, né? Sim. Hoje a mentoria, né, que eu estou fazendo é para mulheres, para líderes mulheres, mas eu estou com um projeto piloto para liderança de clínicas. Então, assim, para trabalhar com médicos, tanto homem como mulher. Então, eu estou num projeto piloto porque, assim, a minha experiência são 17 anos lidando com o médico, né? Tendo o médico como cliente. Então, é algo que eu também entendo. Quais são as dificuldades dentro da liderança, dentro do consultório. E o médico, ele precisa muito dessa ajuda. Então, eu tenho um projeto que, assim, vai ser um pouquinho mais para frente, né? A gente está testando aí, né? Porque tudo que a gente faz, a gente tem a experiência, a gente sabe, mas a gente tem que testar, né, para ver se dá certo, para que fique realmente efetivo, né? Porque eu falo que a mentoria é assim, né? Você entrega toda a sua experiência e a pessoa que está recebendo a mentoria, ela tem que ter um resultado com aquilo, porque é um método. É diferente de um coach, é diferente de um treinamento, né? Ali ela está aprendendo um método. Então, assim, por isso que eu estou testando, né, esse outro produto aí dentro do meu trabalho, para que seja realmente efetivo, né? E quando tiver tudo certo, testado, aprovado, deu certo, aí eu vou colocar em prática. Então, vem mais novidades por aí. Mais novidades, exatamente. Muito bom. E, Rô, como que as pessoas fazem para conhecer mais do seu trabalho, começar a te seguir nas redes sociais? Eu vou pedir para você deixar nessa câmera aqui. Bom, então, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, se conectar a mim, né, a minha vivência, no meu Instagram eu trago muitas dicas, né, e falo muito do meu dia a dia também nesse mundo, né, da liderança feminina. E se vocês quiserem saber mais, o meu Instagram é rocrema, tá bom? Eu vou ter o prazer de conversar com vocês. Rô, foi um prazer receber você aqui. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre a sua história. Já te sigo lá nas redes sociais. Tenho acompanhado aí que você divide muito de experiências, de cases. E eu achei muito legal que sempre tem caixinha lá. Você responde mesmo, você não deixa o pessoal no vácuo, né? Eu respondo todo mundo. Eu faço questão de responder todo mundo, E é muito bom. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, deixa o seu like. Não esqueça de deixar o seu comentário, porque isto vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. E até a próxima!